Laninha, o que esperar para a próxima safra? Meu nome é Celso Oliveira, sou agrometeorologista da Climatempo e, bom, só fazendo aí um contexto, né, do que vem acontecendo nesses últimos anos aqui no Brasil, na safra brasileira. Nós tivemos justamente chuvas mais fracas no sul do Brasil, estiagem, e isso comprometeu demais a produção brasileira na região sul. Também tivemos, embora não totalmente associado ao Laninha, uma forte geada, aliás, três fortes geadas num período de 30 dias, e isso também comprometeu boa parte aí da segunda safra, uma parte da cana-de-açúcar, áreas de laranja também foram atingidas no centro e sul do Brasil. E aí vem aí a notícia de que temos a manutenção, né, desse fenômeno Laninha, o resfriamento aí das águas do Pacífico. Isso já vem acontecendo nos últimos 2 anos e justamente, né, o que chama a atenção nessas últimas semanas, nesses últimos meses, é que houve uma manutenção desse resfriamento. Havia uma expectativa em novembro, por exemplo, do ano passado, de que esse fenômeno Laninha, esse resfriamento das águas do Oceano Pacífico, eventualmente perdesse força agora no decorrer do outono, mas nas últimas semanas, nos últimos meses, essa água mais fria, ela continuou aí sobre a região equatorial do Pacífico. Então temos aí a evolução do desvio da temperatura no Oceano Pacífico, do lado direito do mapa, a América do Sul, do lado esquerdo, a Oceania, e toda essa área em azul representando justamente o fenômeno Laninha. E por que a gente fala tanto do Pacífico, né, e não fala aqui do lado, o Atlântico, né? Porque o Pacífico, ele tem 5 vezes o tamanho do Oceano Atlântico. Ele cobre praticamente metade do globo terrestre. E aí, qual que é a analogia que eu costumo fazer? Eu penso o seguinte: uma água mais quente, vamos pensar numa água quente. A água quente do oceano, ela evapora com mais facilidade. Além disso, uma água mais quente esquenta o ar que está logo acima desse oceano. E os ventos se encarregam de distribuir essa umidade, esse calor, por todo o globo terrestre. E essa energia a mais muda a intensidade, a frequência de chuvas, a direção dos ventos. E a mesma coisa vale para o resfriamento do Oceano Pacífico. Nós temos justamente menos evaporação, menos umidade, e isso também acaba trazendo consequências, não somente para o Brasil, mas traz consequências para todo o globo. Para ter uma ideia, pensando em cana-de-açúcar, né, e o mercado fica muito de olho nisso, nessa questão do El Ninho, do Laninha, o Laninha, ele costuma ajudar bastante a produção de cana-de-açúcar na Índia. Então, quando você já tem a expectativa de um Laninha, você espera que o mercado, que o estoque de açúcar aumente, justamente por conta de uma maior produção na Índia. Então, esse efeito acaba sendo global, né? E só para mostrar aqui, né, a projeção da NOAA, né, da Administração Norte-Americana de Meteorologia e Oceanografia, e onde nós temos a ideia aí da previsão do desvio de temperatura do Oceano Pacífico até o trimestre novembro, dezembro, janeiro, ou seja, novembro, dezembro 22, janeiro 23. Percebam que na região central aí do mapa, na região equatorial do Pacífico, tendência de manutenção das águas mais frias que o normal ao longo desse meio de ano de 2022 e também início de 2023. Existe uma outra forma da gente pensar nesse mapa como na forma de probabilidade, ou seja, qual é a chance de termos Laninha, neutralidade ou El Ninho. Então, Laninha em azul, neutralidade, a coluna em cinza, e o El Ninho em vermelho. E o que chama atenção é que esse fenômeno Laninha até tem uma certa mudança de intensidade, ele acaba rivalizando um pouco com a neutralidade, agora no trimestre julho, agosto, setembro, outubro. Até semelhante ao que a gente viu no ano passado. Tivemos um breve período de neutralidade. Mas no decorrer do segundo semestre, a chance de Laninha volta a aumentar, volta a sobrepor aí a neutralidade climática. E aí o que eu trouxe, justamente o que eu comentei agora na forma de mapa, quais são os efeitos, né, do fenômeno Laninha observados no
inverno do hemisfério norte em todo o globo. E aí o que eu comentei da Índia, né, que é mais chuvoso que o normal, mas percebam que o efeito acaba sendo generalizado. E aqui no Brasil, no inverno nosso, o inverno é seco. De uma forma geral, o país ele tem um inverno seco. Por isso mesmo, na maior parte do país, não há um efeito muito claro sobre o efeito sobre a consequência do fenômeno Laninha. Porém, a região sul ela tem chuvas mais abundantes. E as chuvas de inverno elas são muito importantes, por exemplo, para aumento do nível dos reservatórios e irrigação do arroz durante o verão. Então, se você acaba tendo um fenômeno Laninha, e isso já aconteceu nesses 2 últimos anos, a produção de arroz no Rio Grande do Sul até que não foi tão impactada pela questão da estiagem. Houve uma quebra aí de aproximadamente 5%. Mas houve, sim, uma redução de área. Por quê? Porque a chuva do inverno não foi suficiente para encher completamente os reservatórios. A chuva não foi regular. Então há efeitos no inverno, embora, claro, você possa tirar vantagens também do fenômeno Laninha. A região sul costuma ter boa produção de trigo, né, de culturas de inverno. As culturas de inverno costumam gostar mais do fenômeno Laninha, que é mais frio e com menos chuva, né? O El Niño, por exemplo, que é chuvoso, acaba atrapalhando bastante a questão do desenvolvimento das culturas de inverno. E esse padrão mais seco, embora São Paulo, por exemplo, tenha um clima mais seco, naturalmente, durante o inverno, mas ainda assim, partes do estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul também são atingidos por essa diminuição da precipitação. E a gente já vem percebendo isso nas últimas semanas, com a diminuição da precipitação em áreas produtoras de milho e também de cana-de-açúcar. Há uma preocupação muito grande com relação às chuvas previstas para a semana que vem. A gente já vai falar um pouquinho sobre essas chuvas, como é que vai ser a distribuição. Aqui só para mostrar quais são os efeitos do fenômeno Laninha durante o verão. Né, dezembro, janeiro e fevereiro, e embora, né, é interessante isso, que os artigos acadêmicos, e aí o mapa do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não mostra uma correlação clara para Uruguai, Argentina e região sul, a gente percebe sim uma diminuição da chuva. Mas por que ele não há essa correlação tão clara aqui? Fica um mapa sem efeito. Porque o clima da região sul é normalmente mais seco. Então, diferentemente de boa parte do Brasil, que nós temos aí um período úmido, um período seco bem definidos, Rio Grande do Sul tem chuvas mais bem distribuídas ao longo dos meses, menos no verão. E aí o Laninha, na verdade, o que ele faz é acentuar mais o efeito da seca. Outra coisa também que chama atenção e que aconteceu já nessa virada de março para abril, o frio. Laninha tem por hábito fazer com que as temperaturas fiquem mais baixas, além de trazer chuvas fortes aí para a parte do norte e nordeste. Bom, vamos falar primeiro do curto prazo, né, que é eu acho que vem preocupando mais aí com relação a essa questão da chuva, né, da falta de chuva, na verdade, e aí a gente parte mais para o lado macro, né, para as previsões de mais longo prazo. Eu trouxe aí uma imagem de satélite de hoje, mostrando, aliás, uma coisa importante, né? Está chovendo forte no Rio Grande do Sul, no Uruguai, né? E isso, teoricamente, não tem muito a ver com o fenômeno Laninha. E isso é importante também, pessoal, para a gente saber o seguinte, que a gente fala, e eu até falei no início, mas não comentei o final. O Pacífico ele é importante por ter aí 5 vezes o tamanho do Atlântico, mas é claro que nós, aqui do lado, né, do Oceano Atlântico, também somos influenciados. Aliás, somos influenciados pelo Oceano Índico, somos influenciados pelo Oceano Antártico, eventualmente até pelo Atlântico Norte, ele também traz aí consequências. A falta de chuva de 2020 teve a ver com essa questão da temperatura do Atlântico Norte. E nesse caso, é sempre importante, antes da gente ter essa briga, né, que acontece muito fla-flu, vai ter Laninha, não vai ter Laninha, vai ter El Niño, não vai ter El Niño, a gente perceber que existem fatores que podem atenuar o efeito do Laninha. E isso aconteceu agora nas últimas semanas com o aumento das chuvas sobre a região sul. Uma pena que para a região sul elas chegaram tardias, principalmente para o Rio Grande do Sul, onde eles tiveram dificuldade para a colheita, aliás, estão tendo ainda dificuldade para a colheita da soja. Está tendo colheita de soja ardida, ou seja, o que sobrou de soja, hoje ela está mais ardida por conta dessa
dessa chuva persistente. Mas o fato é que temos uma frente fria que não consegue, desde que a gente começou o AgriShow aqui na segunda-feira, a imagem de satélite é quase a mesma, um sistema parado aqui entre Uruguai e Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, tem cidades no Rio Grande do Sul que receberam até agora, nesses 3 dias, quase 300 milímetros, enquanto boa parte aí da região central do país vive aí uma condição de tempo seco. Ou seja, se a frente fria não consegue subir, ela não tem como atrair a umidade da Amazônia e organizar chuvas sobre o Brasil Central. Eu trouxe aqui uma sequência de mapas do Agroclima Pro, é a página do Agroclima Pro, mostrando um pouco como é que vai ser a sequência de chuva para os próximos dias. Então, acabei colocando aí a previsão prevista para essa sexta-feira, né, onde a chuva, a frente fria até consegue subir um pouco, aqui na altura de Santa Catarina, trazendo chuvas aí, acumulados razoáveis, não há previsão assim de extremos. No sábado, né, a chuva vai avançar, frente fria avança pela costa apenas de São Paulo, não consegue trazer chuvas para o interior paulista, para o Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul continuam com tempo seco. Posteriormente, temos esse padrão ainda de bloqueio. Percebam como a chuva retrocede, né, de um dia para o outro. Ela chega até o Rio de Janeiro, a frente fria chega até o Rio de Janeiro e no dia seguinte você já não tem, o sistema já está mais afastado no oceano e as chuvas mais fortes voltam para a região sul. Diminui a chuva na costa do sudeste e volta para a região sul. Esse é um padrão bem típico do bloqueio atmosférico. Posteriormente, aí no decorrer aí do fim de semana, deixa eu ver se eu consigo. Acho que acabou a pilha aqui, mas eu vou passando. Passou. Pode deixar. Beleza, tranquilo, obrigado. Acho que eu voltei muito. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Esse aqui. Na segunda-feira, né, da próxima semana, ainda continuamos com precipitações mais concentradas sobre a região sul, acumulados mais altos sobre a região sul. Pode passar para o próximo, obrigado. E aí sim, na terça-feira da semana que vem, a partir do dia 3 de maio, a gente começa a perceber o rompimento desse bloqueio atmosférico. E aí as chuvas, elas são mais fortes, e aí eu até mudei aqui um pouco a escala para a gente ter uma ideia aí da quantidade de chuva, né? Então, a partir aí do laranja, você já tem uma chuva agrícola a partir dos 10 milímetros, valores aí que batem na casa de 20, 30, até algumas áreas com 40 milímetros entre o norte do Paraná, oeste de São Paulo. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também tem chuva, mas percebam que Ribeirão Preto, Triângulo Mineiro, Goiás ainda continuam sem chuva. E aí que vem a questão, pode passar, pode dar isso. Na quarta-feira, o sistema, e aí é bem típico do padrão de bloqueio, a frente fria ela tem muita dificuldade em avançar. Cobre a maior parte do estado de São Paulo, mas a Mogiana ainda continua sob tempo seco. Mesma coisa vale para o sul de Minas, Triângulo Mineiro e Goiás. A impressão que passa é que essa chuva realmente é muito boa, né? Que ela está se aproximando e é muito boa no norte de São Paulo se ela vier nessa intensidade. Mas olha só o que acontece. Essa é a previsão para a próxima quinta-feira. A frente fria já começa a perder intensidade, as chuvas previstas para o norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e Goiás já são muito mais fracas, praticamente zeradas, inclusive na divisa de São Paulo com o Paraná essa chuva enfraquece, Mato Grosso do Sul com tempo mais seco, Mato Grosso também com tempo mais seco, e aí na sexta-feira a frente fria ela até reorganiza chuvas entre o Espírito Santo e Minas Gerais, mas não consegue mais canalizar a umidade na direção do centro e sul do Brasil. Essa é uma questão que infelizmente ela não é a desejável, mas acontece nessa época do ano por conta já do padrão de outono, que não é característico por chuvas tão fortes, tão generalizadas sobre a região central do Brasil. Então, embora a chuva da semana que vem ela seja muito benéfica para muitas áreas produtoras, ela não consegue alcançar todas elas. E justamente a área que mais precisa de chuva nesse momento, Minas Gerais, Goiás, algumas áreas, enfim, da Bahia, norte de São Paulo, não são áreas que vão ser tão contempladas assim pela precipitação. Com relação à temperatura, vamos ter mudança também do padrão de temperatura. Atualmente as temperaturas estão bastante altas, né? Hoje a temperatura máxima prevista aqui para Ribeirão Preto bate na casa dos 33, São José do Rio Preto 35 graus, Corumbá tem batido temperaturas próximas dos 40 graus no Mato Grosso do Sul, porém
a tendência é de frio aí para a semana que vem, né? A mínima deve cair a valores em torno dos valores mais baixos, próximos dos 10 graus, no decorrer da semana que vem em parte do estado de São Paulo, mesmo vale para a região sul. Não é um frio muito intenso a ponto de trazer geadas para o país, mas uma coisa que vai chamar atenção em parte desse mês de maio é que há uma expectativa de frio persistente, várias madrugadas seguidas com temperaturas um pouco mais baixas, pelo menos nessa primeira quinzena de maio. A preocupação maior fica para a segunda quinzena, eu já vou mostrar isso para vocês. Esse mapa aqui, que é do Agroclima Pro, e eu acho interessante para monitoramento das áreas produtoras, é o risco de queimadas, tá? E é natural, se nós vamos ter chuvas mais irregulares, já estamos, na verdade, desde meados de março, as chuvas estão mais fracas sobre o país, é natural que a vegetação vá ficando cada vez mais seca. E isso foi um grande tormento nesses 2 últimos anos, o aparecimento de queimadas que avançavam inclusive nas APAs, né, nas APAs. Não ficavam presas apenas nas áreas produtoras. Eventualmente, a gente tem até queimadas que se formam e, eventualmente, a área de proteção ambiental segura um pouco. Nos últimos anos, até áreas de proteção ambiental foram bastante castigadas por conta justamente de geada, do solo, da vegetação seca. E é possível monitorar não apenas o risco de queimada, mas também monitorar onde estão os principais pontos de queimada no país e, claro, no entorno da sua propriedade, para saber se eventualmente há algum risco próximo. Pode passar para o próximo. E aqui eu trago um mapa de temperatura mínima absoluta. Essas são as temperaturas previstas, as menores temperaturas previstas. Você pega os 30 dias do mês, 30, 31 dias do mês e varre todos os dias para ver qual é a menor temperatura prevista. E aí você acaba colocando nesse mapa, não obrigatoriamente, por exemplo, em Roraima e no Paraná, você tenha os mesmos dias com a temperatura mais baixa, isso pode não coincidir, mas nesse caso o que ele está pegando é buscando todos os dias mais frios e colocando o dia mais frio de cada ponto em cada mapa. E aí o que chama atenção, as áreas em roxo representam temperaturas de 3 a 6 graus, o que já traz alguma geada, embora fraca, mas já traz geadas, aumenta a chance para a segunda quinzena de maio, em áreas como Assis, Ourinhos, Avaré, Piracicaba e também partes do sul de Minas. Em lilás, temperaturas de 0 a 3 graus, onde o risco de geada é maior. E aí, claro, temperaturas negativas aí nas áreas mais altas do Paraná e Santa Catarina. Se a gente for analisar a extensão do frio, a extensão até que é razoável, mas a intensidade desse frio, ele passa a impressão de ser uma onda de frio menos intensa que é observada no ano passado. Mas ainda assim merece muita atenção a partir da segunda quinzena de maio e principalmente no mês de junho, onde essas ondas de frio elas tendem a ser mais extensas, a alcançar mais áreas, inclusive com temperaturas próximas de zero na região sul do estado de São Paulo, na região de Itapeva e também no centro e sul do Mato Grosso do Sul. Aqui uma funcionalidade do Agroclima Pro, a temperatura prevista para os próximos 180 dias para Ribeirão Preto. Percebam que ele consegue enxergar aqui a temperatura prevista para a semana que vem, batendo aí na casa dos 9 graus aqui em Ribeirão. E aí um caso interessante, não exatamente desses 9 graus, mas se eventualmente você tem mínimas um pouco mais baixas aqui em Ribeirão Preto, batendo na casa dos 6 graus, existem regiões próximas aqui do estado de São Paulo, aqui de Ribeirão, como Pradópolis, ou mesmo a região de Franca, que são áreas mais frias. E quando você tem temperaturas batendo aqui na casa dos 6 graus em Ribeirão, pode ter certeza que vai ter geadas ali na região de Pradópolis, que é a área de cana-de-açúcar. Então, nesse caso, e como é que a gente acaba sabendo, né, dessa situação, né, de microclima? Por conta justamente da instalação de estações meteorológicas nessas regiões. Isso acaba ajudando bastante na hora da tomada de decisão. Além disso, a previsão de queda de temperatura também para meados de julho. Pode passar para o próximo. E aqui também com outras simulações, né, a previsão de temperaturas mais baixas aí, e até, na verdade, está aqui 6,5 graus, na verdade são 3,5 graus previstos para Ribeirão Preto em meados agora do mês de junho, tá? Então, dependendo da simulação, algumas delas conseguem identificar até temperaturas eventualmente mais baixas. É claro que com grande antecedência, não é possível você cravar que tal dia, tal data, você vai ter exatamente aquela temperatura. Mas esse gráfico, ele serve para a gente
ficar atento às mudanças, à questão do frio. Existe o risco de frio. Esse enfraquecimento do Laninha no meio do ano, ele pode trazer um cenário semelhante ao observado no ano passado, no aspecto de permitir a entrada de ondas de frio mais intensas. Isso tem que ficar atento realmente. Pode passar para o próximo, por favor. E partindo um pouco mais à frente, pessoal, só para a gente ter uma ideia aí da condição de chuva, né, para os próximos meses, esses mapas aqui, eles representam o seguinte, o desvio da precipitação, se a chuva vai ficar acima ou abaixo da média nos próximos meses. Abaixo da média em amarelo e marrom, e acima da média em verde e azul. E o que chama a atenção é que, até o que eu comentei no início, está chovendo bastante no sul do Brasil. Mas o efeito do Laninha, ele vai voltar a predominar. Tanto que a previsão agora para os próximos 3 meses, de uma forma geral no centro e sul do Brasil, é de precipitações mais baixas que o normal. Isso é um padrão bem típico do Laninha, com chuvas mais fortes ao longo da costa do Nordeste e também em parte da região Norte. Pode passar para o próximo. Para agosto, setembro e outubro, o que acontece aí nesse caso aí? Nós temos, nesses 2 meses, em agosto e setembro, ainda chuvas abaixo, entre a média, um pouco abaixo da média, entre São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, até pegando algumas áreas de Minas, mas olha só como muda a situação em outubro. Só que tem um ponto que a gente vai ter que ficar atento. Essa chuva prevista, ela está mais concentrada, acima da média, mais para o lado do Mato Piba, mais para o lado do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, até pegando um pouco do norte do estado de São Paulo. Mas áreas da divisa de São Paulo com o Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, a expectativa é de chuva abaixo da média. Se a gente for lembrar o que aconteceu há um ano atrás, a gente vai lembrar que em outubro passado as chuvas foram muito fortes, elas foram bastante regulares. Então percebam que tem mudança do padrão de chuva esse ano 2022 em relação a 2021. Aliás, um ano nunca é igual ao outro. Cada data, cada época, cada ano, a chuva começa numa determinada época, algumas vezes atrasa demais, como foi o caso de 2020, outras vezes vem de forma frequente e intensa, como foi o caso de 2021. E é importante a gente ter essa ideia, por quê? Porque isso aqui não impede o plantio, mas faz com que as áreas de divisa de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul tenham chuvas, tenham um plantio eventualmente um pouco mais lento do que o normal. Pode passar para o próximo. E olhando aí para novembro, dezembro e janeiro, e aí novamente, diferentemente do que aconteceu no ano passado, principalmente olhando para dezembro e janeiro, o que chama atenção, primeiro, para novembro, chuva ainda fica até mais ao norte, né? Então, o novembro ele tende até ter áreas mais secas, uma extensão das áreas mais secas sobre São Paulo e áreas do Triângulo Mineiro, além da região sul, com chuvas abaixo da média. Mato Piba com precipitações mais fortes, Mato Grosso com precipitações mais fortes, mas olha só em dezembro e janeiro como essa chuva migra de novo aqui na direção de São Paulo e Paraná. E dependendo da cultura, né, principalmente pensando em grãos, é bem na época de florada e enchimento de grão. Então, embora, pensando para o estado de São Paulo, embora exista dificuldades no início, esse cenário não é o melhor. Claro que o ideal é você ter chuvas frequentes, não obrigatoriamente acima da média, mas chuvas frequentes durante todo o ciclo. Mas, nesse aspecto, ter a chuva justamente na época que a planta mais precisa, que precisa o tempo todo, mas ela exige mais água nesse período, isso pode trazer uma perspectiva melhor, especialmente pensando para o estado do Paraná, para o sul de São Paulo, que foram mais castigados aí pela diminuição da chuva do ano passado. Bom, aqui é só para mostrar os gráficos do Agroclima Pro, e aí eu peguei para Ribeirão Preto, né, sobre a questão da distribuição de chuva. É possível ter uma ideia da distribuição de chuva para os próximos 6 meses através de precipitações diárias, e nesse aspecto o que eu chamo a atenção, é sempre bom a gente pensar em agrupar datas. Isso é a melhor situação para você analisar uma previsão de mais longo prazo. A melhor alternativa, ao invés de olhar números separados, é tentar identificar sistemas que estão passando pelo norte paulista e eventualmente trazendo chuvas mais persistentes. Então você consegue ter uma ideia melhor dos períodos secos e períodos chuvosos. E além disso, também é possível agregar tudo através aí do acumulado previsto para os próximos meses em azul, comparar com a média histórica em vermelho e também ter uma ideia do que aconteceu há um ano atrás. Isso também pode ser feito com temperatura, lembrando que nesse caso é a temperatura média do mês, a mínima e a máxima, né? Não é aquele extremo que eu mostrei, né? Então depende muito qual é a funcionalidade,
exatamente qual é o fim, né? O que você deseja ver. Se você quer ver geada, é importante ver o extremo, a menor temperatura prevista. Agora, se você quer saber se a temperatura aquele mês vai ficar acima ou abaixo da média, é claro que a ferramenta ela se mostra melhor para esse tipo de informação. Bom, pessoal, essas são as informações aí sobre a previsão de clima. Eu peço, por favor, para permanecerem, a gente vai ter agora uma palestra da Cibra e eu fico à disposição justamente para tirar dúvidas, eventualmente alguma pergunta exatamente para um ponto. É possível a gente criar aqui um ponto de previsão por coordenada e ter uma ideia mais clara da previsão pontual para um determinado município, até inclusive para um determinado talhão, através do Agroclima Pro. Eu fico à disposição. Muito obrigado.